Oi, gurias e gurias, tudo bem? Começa agora o nosso 6º episódio da primeira temporada do Fala aí, Gurias. Esse aqui é um podcast voltado para as mulheres, mas os homens também são super convidados a nos assistir e participar conosco. Aqui falamos sobre tudo que envolve o universo feminino, então vem com a gente começar mais este episódio. Dividindo a bancada comigo estão minhas colegas e amigas Thaís Fortes e Luana Schweikart, e aproveitando a gente agradece aos nossos patrocinadores. O Estúdio Vitória Altíssimo e ela e a Viviane Linden são as meninas responsáveis por cuidar de você da cabeça aos pés. O Estúdio Vitória Altíssimo é especialista em tratamentos capilares, unhas, spas das sobrancelhas e lash lifting. Elas têm o propósito do embelezamento das unhas, cuidar da saúde dos seus fios, sejam dos cabelos, sobrancelhas ou cílios. Elas são especialistas na área há mais de 10 anos. A gente também agradece aos nossos patrocinadores, Lumière Produtos Artesanais, SS Orquídeas e Buenas Mate. Então, para começar de fato esse nosso episódio, a Thaís vai nos apresentar o tema de hoje. Marina, como quem nos acompanha aqui já sabe, a gente sempre trata dos assuntos aqui de uma forma muito leve e descontraída. Mas dessa vez isso não vai ser possível, isso porque esse assunto ele é bastante sério e ele exige também bastante atenção de todos nós. Se a gente pudesse riscar um assunto da nossa lista de pautas, fato seria esse. Com certeza seria esse, mas como isso não é possível, afinal de contas essa temática é uma realidade na nossa sociedade. Infelizmente. Infelizmente, é importante dizer, né, Marina, que a gente não falaria sobre esse assunto não porque a gente não acha ele importante, mas porque a gente realmente não queria que ele existisse na sociedade como um problema. Mas como essa temática ela existe, como a gente já falou, infelizmente é uma realidade, a gente quer que esse episódio ele seja um espaço de reflexão, mas também de encorajamento para todas as mulheres. A gente também quer proporcionar para que todas as gurias que já passaram ou passam por essa situação, elas se sintam fortes o suficientes para procurar ajuda e também não se calar. A gente já falou várias vezes aqui que acredita que é a nossa união que pode trazer mudanças e também que uma apoiar a outra torna a nossa sociedade mais justa e igualitária. Hoje a gente vai falar sobre violência contra a mulher, um tema que é duro e bastante difícil, mas que é necessário para a gente trazer mudanças para a nossa sociedade. A gente vai contar aqui com uma convidada que ela é líder em uma série de ações aqui em Venâncio Aires no combate desse crime. Mas quem vai apresentar um pouquinho mais sobre a nossa convidada é a Lu. Isso aí, então, um tema difícil de falar, mas como sempre, necessário. E para falar sobre esse tema tão importante, a gente precisa de alguém com propriedade sobre o assunto, né? Que conheça sobre o assunto. Então, nós chamamos ela, que desde 2017 é a comandante da 3ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar de Venâncio Aires. E, aliás, ela é a 2ª mulher a comandar essa 3ª Companhia. Ela tem conhecimento, então, e muita propriedade para falar do assunto, pois, além dela ser pós-graduada em violência doméstica, ela acompanha diariamente a Patrulha Maria da Penha, que ajuda a combater essa violência contra a mulher aqui na capital do chimarrão. Ela é natural de Bagé, tem 44 anos, começou a carreira como soldado da Brigada Militar, é casada com o tenente Carlos Savian, que comanda a Brigada Militar de Vera Cruz, mãe de 2 filhos e todos residem então em Santa Cruz do Sul, nossa cidade vizinha. Nossa convidada de hoje então é ela, Michele da Silva Vargas. Seja bem-vinda, capitã. Muito obrigada, gurias, né? É uma satisfação estar aqui com vocês nesse projeto. Já de imediato, né, parabenizar a Folha do Mate por essa oportunidade, por esse trabalho que vocês estão fazendo, que já é um empoderamento feminino, né? Que é isso que a gente precisa para mudar a nossa cultura, não só a nível de município, mas de estado e de Brasil. É muito bom estar aqui com vocês e poder falar sobre esse assunto. Que bom, a gente fica feliz também por ter aceito o convite. E, bom, para começar a nossa conversa, a gente quer entender um pouco sobre como surgiu o teu interesse pela essa carreira na Brigada Militar, que, querendo ou não, também é uma profissão predominada geralmente por homens, né? Como que foi esse interesse e esse início aí de carreira e até os dias de hoje? Bom, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Venho de uma família humilde, né? Não tinha naquela época, já era bem mais difícil se ter acesso a uma faculdade. E nesse decorrer, quando eu iniciei, né, minha atividade laboral, eu comecei num cartório, num tabelionato. E lá eu comecei a ganhar um interesse
pela área jurídica, pelo direito, e gostar, né, querer saber mais sobre isso. Após, eu fui trabalhar na prefeitura, na Câmara de Vereadores, mas também com áreas que estavam diretamente relacionadas à questão do direito. Fui trabalhar no IPTU, dívida ativa, então foi ali, cada vez eu fui tendo mais interesse, porque aí vinha a parte tributária, né, sempre estava ligada à legislação. E eu fui, né, aumentando aquele meu desejo de seguir uma carreira dentro de uma profissão jurídica. Na época, eu era cargo em comissão, então um colega meu também, comissionado, falou, né, naquela época a recém estava chegando a internet para nós, né, porque só de brigada hoje eu já tenho 20 anos. Então, naquela época, recém estava começando. E aí ele acessou, né, um computador lá e disse, olha, tem alguns concursos em aberto, por que tu não segue a carreira militar? E me estimulou, né, para isso. Aí ele me escreveu, né, eu tive que ir a Santa Maria, porque eu morava em São Pedro do Sul, tive que ir até Santa Maria, fiz a inscrição e fui, né, completando todas as fases, a prova objetiva, física, psicológica, a médica, né, porque são fases que a gente passa dentro do concurso. E lá em 2003, então aí eu fui chamada para frequentar o curso. E no momento da escolha, o município mais próximo que tinha da região central, onde eu residia, era Santa Cruz do Sul. E aí a gente fez essa opção, né? Eu optei por vir fazer o curso ali, adorei a região e foi aonde, né, constituí família. Depois meus pais também vieram residir aqui em Santa Cruz do Sul. E foi da onde, né, que surgiu esse interesse e em trabalhar, né, em prol do outro, né, do coletivo, poder aplicar aquilo que eu consegui através da carreira militar, concluir, né, uma faculdade de Direito. E então fiz novo concurso para capitão, porque a gente tem que prestar novo concurso. E desde 2015 ali a gente está nessa labuta, né, na atividade militar. E capitão, te assustou em algum momento ocupar esse cargo de liderança dentro da brigada? Como que tu te preparou para viver isso, para chegar nesse cargo e conseguir, né, seguir com ele, em ocupar essa função mesmo? Na verdade, como eu fui soldado da Brigada Militar, eu me incluí como soldado, na condição de soldado, eu pude conviver muito tempo com outros militares, né? Entre eles sargentos, mulheres que tinham entrado, né, nos primeiros concursos da brigada, que o concurso inclusive era separado, né? A mulher, quando ela entrou, ela não frequentava e não tinha o mesmo quadro, tu não tinha a mesma carreira do homem. Nossa. Depois que isso aí foi unindo, e aí se conquistou esse espaço. Então, eu tinha uma presença feminina, até foi comandante aqui em Venâncio Aires, na época ela foi tenente, que ainda não era companhia, né, não era considerada companhia, que foi a primeira mulher, hoje é Major Xté, né, foi uma referência para mim enquanto oficial. E tive também outros oficiais, né, capitão homem, que me passaram esse desejo, essa vontade de ocupar um cargo, né, no posto do oficialato. E hoje, quais são os principais desafios na tua profissão? São muitos. A gente imagina. São muitos. Mas, assim, o que eu vejo hoje é a questão da saúde pública, né? Porque quando a saúde pública ela falha, isso aí ela vai refletir na segurança pública. Então, hoje, o nosso principal desafio é tratar, né, da questão social, para que ela não vai interferir diretamente na segurança pública. Porque isso com certeza vai refletindo, assim, os problemas que vão surgindo, é uma reflexão vai desencadeando até chegar em você. Tá, um exemplo disso, por exemplo, por que se envolver com a violência doméstica, né? Porque aquele filho daquele casal, ele já não vai ter uma base familiar que seria adequada para a criação dele. Saudável. Então, provavelmente, ele vai ser aquele adolescente que ele vai apresentar problemas na escola. Talvez não vai ser compreendido, porque não se sabe os motivos, porque ele não vai expor esses motivos, ele tem vergonha.
né? Muitas vezes vê e fica calado. De alguma forma ele vai externar o problema que ele está tendo. E às vezes aí ele vai buscar na rua, né, na mão de um traficante, aquela proteção, em tese, que ele gostaria de receber em casa. E aí amanhã depois a gente começa a ter o adolescente infrator, né, e ele vai evoluindo. Isso é muito triste. E pra gente começar, né, efetivamente a trazer esse assunto da violência contra a mulher, a gente citou a Patrulha Maria da Penha. Desde quando ela existe aqui em Venâncio e como que é feito esse trabalho, assim, quais equipes são envolvidas, como que é o dia a dia de vocês na patrulha? A Patrulha Maria da Penha, ela existe aqui desde 2014, já bem antes, né, de quando eu vim para cá. Ela desenvolve um trabalho de fiscalização. Esse é o principal, né, serviço dela, é fiscalizar medidas protetivas. O que são essas medidas protetivas? Quando a mulher ela faz um registro de ocorrência, ela é encaminhada para a Polícia Civil. Lá na Polícia Civil, ela solicita que o delegado peça essa medida protetiva, que nada mais é do que algumas proteções que estão escritas lá na Lei 11.340, que é a Lei da Maria da Penha, no artigo 22. Lá vai ter especificados algumas, né, cautelares, que é algumas medidas para que ela possa se sentir segura. Por exemplo, afastamento do agressor do lar, né, proibição dele se comunicar com a vítima, se comunicar com testemunhas, filhos, se ele tem porte de arma ou posse, né, a suspensão desse porte. Então, ela vai solicitar que ela requer as medidas protetivas e dentro do caso específico vai ser analisado pelo juiz, então, qual a melhor medida a ser adequada para aquele caso. A partir disso, o judiciário vai deferindo, né, concedendo essas medidas, ele nos encaminha para a Brigada Militar através do e-mail, aonde nós passamos a fazer visitas regulares a essas mulheres. Para quê? Para saber, né, qual é a condição que elas se encontram hoje. Ela precisa de um acompanhamento psicológico? Constatado, olha, ela não está bem, né? Precisa, o que a gente faz? A gente tem uma rede muito boa aqui em Venâncio. Então, a gente vai contatar o pessoal do CREAS, né? Que tem uma volante maravilhosa. Né? Essa volante, ela vai, inclusive, na área rural, para oferecer esse serviço à comunidade. Ela tem psicólogo, tem assistente social e vai prestar esse apoio a essas mulheres. Verificado também que ela está passando por uma situação de vulnerabilidade, ela ainda não consegue, porque ela vai ter que requerer alimentos, né, que seria a pensão, para poder se manter. Nós fizemos o encaminhamento dela, né, para assistência social. Às vezes há uma demora até ser feito o cadastro, aí o que nós conseguimos com o banco de alimentos do município? Alguma cesta básica. Então, até que ela consiga se prover, ter condições pelo menos alimentícia, ela vai receber esse apoio. E é esse o serviço, né? Na verdade, ele é uma rotina. Depois, ela vai, né, encaminhada para todos os órgãos, os setores que possam ajudá-la, o que a gente vai só fazendo aquela visita para verificar. O agressor voltou, né? Ele ainda está tentando manter um contato, oferece algum risco. No momento que ela disser para nós não, né? Encerrou, está tudo bem, a gente comunica o Poder Judiciário através de uma certidão, de um ofício que é encaminhada, né? Hoje é tudo eletronicamente, é encaminhado e aí o juiz ou vai marcar uma nova audiência com essas partes, né? Ou de pronto ele já entende, às vezes pedindo a opinião do Ministério Público pelo arquivamento dessa medida. Então aí se encerra esse ciclo. A medida chega a ser, digamos assim, tirada. Depois de um tempo eu não sabia disso. Agora a senhora falando, capitã, quanto tempo mais ou menos de medida? Claro que a gente sabe que cada caso é um caso, que isso varia, mas pelas experiências que a senhora já teve, né, com tudo isso, quanto tempo mais ou menos? Não existe um prazo certo para medida, né? Hoje já se determina, às vezes não é um padrão, né? Alguns juízes determinam 6 meses, 90 dias. Então, é uma análise de cada caso. Tem casos que nós acompanhamos medidas desde 2014. Nossa, muito tempo. E que ainda estão vigentes. 9 anos. 9 anos.
nós temos mais ou menos um cadastro de praticamente umas 500 mulheres, né, atendidas, que são medidas ativas. Em Venâncio. Em Venâncio. E aí, nessas medidas que se inserem esses casos. Ainda oferece determinado risco? Às vezes não, mas ela se sente segura recebendo a visita da patrulha. Ela quer que a patrulha vá lá, eventualmente, né? Mas aí o que a gente faz? Uma prioridade, né? Porque também nós não temos condições hoje de manter somente uma patrulha Maria da Penha. Eu não consigo, né, em razão do serviço, das outras demandas, manter efetivamente uma dupla só fazendo essa fiscalização. Então, ela é inserida dentro das outras atividades rotineiras que a gente tem. A gente vinha falando em números e a gente sabe que os números assustam. Inclusive, pesquisando para preparar o episódio, a gente encontrou uma reportagem do Estadão Conteúdo de março, que fala que são cerca de 50 mil mulheres vítimas de violência todos os dias. Para a gente ter uma dimensão disso, né? No Brasil, seria um estádio de futebol lotado todos os dias de mulheres que são vítimas de violência. Olhando para Venâncio, capitã, como que está esse número? Preocupa vocês? Ele tem aumentado? Qual é a situação hoje do município? Pois é, esses dados você traz, né? São mulheres que tomaram coragem, se encorajaram, ou chegou em determinado momento que a agressão já era tão latente que se ela não fizesse alguma coisa, ela seria morta, e ela foi lá e registrou. Então, esses são os números, né, que a gente consegue ver, consegue medir. Agora, aqueles números invisíveis, eu acredito que seja o dobro dessa estatística que tu trouxe. Porque muitas mulheres, elas não denunciam pela independência financeira, ou pela perda pelos filhos, o medo de perder os filhos, que indiretamente está ligado à independência financeira, porque ela pensa, eu não tenho como manter. Como eu vou me manter? E aí ela sofreu uma violência, sofre aquela violência psicológica, né? Não tem nada, ela não trabalha, tu não sabe fazer nada, né? Tu depende de mim. Tu depende de mim. Se tu sair daqui, eu vou ter que tirar os filhos. Nenhum juiz vai te dar as crianças. Tu vai morar onde? Né? E ela não tem aquela noção que quem tem que sair é o agressor, não é ela. Que quem tem que sair daquele ambiente é o agressor. Ela que tem que ficar ali com os filhos dela. Então, em relação a esses números, hoje nós temos dados da Secretaria de Segurança Pública que todo mundo pode ter acesso, né? Se colocar lá, observatório, vai no Google, coloca Observatório da Segurança Pública, né? Violência doméstica e familiar, RS. Vai ter uma planilha lá que vai ter todos os dados por municípios. Mas esses dados, é como a gente falou, aqueles números que hoje não são invisíveis. Tá? Então, nós vamos ter o que eu observo no município de Venâncio, perto, porque assim, a minha companhia ela tem, né, 8 municípios, é como se Venâncio fosse a matriz, e aí nós temos as outras filiais, que são Mato Leitão, Boqueirão, Gramado Xavier, Barros Cassal, Vale Verde, Passo do Sobrado e General Câmara. É bastante cidades. E cada uma tem sua peculiaridade. São, né, diferentes. Então, o que a gente observa? Que Venâncio Aires, acredito por esse trabalho que se tenha de informação, como vocês estão fazendo, desse trabalho de envolvimento de toda a rede, nós temos vereadoras enganjadas, nós temos o Conselho Municipal da Mulher, a nossa vice-prefeita, a Defensoria Pública, os nossos magistrados, Ministério Público. Então, nós temos uma rede muito grande envolvida com esse assunto, que leva informação a essas pessoas. A nossa a Emater faz um trabalhinho lá no canto, lá no interior, né, onde a gente pensa que não está chegando, a Emater está levando essa informação. Então, isso faz com que a informação chegando, as pessoas procurem as autoridades, né, autoridades policiais para denunciar, e aumenta o número de registros. Então, Venâncio, a gente sabe que é uma quantidade expressiva. Mas o que chama a atenção é que não é só os registros de ameaça, né? São registros dele já com a violência um pouco maior, lesão corporal. Nós temos muitos registros de lesão corporal no município.
E para chegar nessa lesão corporal, as outras violências já foram Todas já aconteceram. esgotadas. Então, se ela está na lesão corporal, ela está um passo de ser uma vítima de um feminicídio. Então, isso é preocupante. Né? E aí eu chamo a atenção também para essa questão quando envolve a violência da mulher urbana para rural. A urbana, ela tem uma forma mais fácil para denunciar, porque ela sabe onde os órgãos estão, ela tem uma maior facilidade, né, uma acessibilidade a esses órgãos que a rural não tem. Né? A gente comentava há pouco, né, antes de iniciar o episódio aqui, a questão, nós temos vítimas que sofreram mais de 30 anos de violência doméstica e por interferência do filho que foi expulso daquela residência e, né, saiu, foi conseguir subsistência para poder trazer aquela mãe, né, que a gente conseguiu interromper esse ciclo e hoje são assistidas nossas. Então a gente continua tendo um olhar mais atento para essa mulher. Pode falar. É até importante, né, Capitã, de repente a gente citar algumas das formas de violência que ocorrem antes de chegar à violência física, né? Porque talvez algumas pessoas que estão nos assistindo podem estar sofrendo, né? E às vezes não identificam como uma violência violência contra a mulher. E às vezes, como a Lu disse, não identificam como violência por não ser tão escancarada, vamos dizer assim, né? Ou por achar que aquilo não é nada, não é violência, né? sabe? Que é então eu acho legal se tu puder dar algumas dicas, enfim. Marina, às vezes elas entendem até que não é violência, que aquilo é cultural. Eu sempre, né, quando a gente vai nas rodas de conversas, palestras, eu questiono. E aí a gente vê claramente pelos níveis de idade, né, que aquela mulher, que ela é de uma geração, né, dos 40 anos para cima, ela costuma normalmente levantar a mão quando se pergunta quem aqui costuma levar as roupas para o marido, toalha para o marido tomar banho, porque ele nem sabe onde se encontra dentro do guarda-roupa. Meu Deus. São várias erguem a mão. E aí chama mais atenção ainda quando a gente pergunta: alguém poderia responder, né, por que vocês fazem isso? E aí a gente escuta, porque a minha mãe sempre fez, eu aprendi que deveria fazer assim. Né? Então, o que ela aprendeu? Ela veio da cultura que a mulher foi ensinada a servir o marido e não estar ao lado do marido. Né? Então, aí a gente vê que o problema é cultural. Nós precisamos quebrar, né, esse paradigma aí da cultura patriarcal, que é aquela cultura que a mulher, né, submissa ao homem. Né? E isso ele repassa para gerações. Da mesma forma, lavar louça, né, é só para mulher. Nós não podemos mais hoje a nos submeter a esse comportamento. Nada que a mulher não possa alcançar a roupa para o marido, mas não pode ser uma rotina. Não pode ser a obrigação dela fazer isso. Não pode ser uma obrigação. Né? Ela não tem que ter isso como obrigação. Ela tem que ter como um ato de carinho. Né? Eu faço isso não, porque eu tenho carinho. E né? eventualmente ele alcançar dela também é interessante. Isso, é aquele... Uma troca, né, gente? Um casal. A troca. O relacionamento, ele deve ser uma troca. E isso vai facilitar que o meu filho e a minha filha observem que é uma troca, né, daquele relacionamento, uma troca de amor, uma troca de gestos. E o que se tem nesses ambientes, normalmente, de agressões é o contrário. São troca de agressões, né, troca de palavras que começam, né, e acabam ofendendo. Aí fala das questões, né, as questões que a Marina perguntou. Como identificar? Hoje nós temos adolescentes, né, que se deixam levar por querer estar num status, né, um pouco melhor, que elas julgam estar melhor, acabam, inclusive, abandonando a escola, né, os estudos, deixa os estudos de lado porque ela quer ter um status que aquela comunidade incentiva. E aí o que ela passa? Ela passa a manter um relacionamento onde, num primeiro momento, ele começa a escolher o tipo de roupa dela, que ela vai usar, ou ela começa a se modificar,
né? Ter que usar aquele tipo de roupa para ser acolhida naquele meio onde ela quer estar, né? E isso aí vai modificando a ponto de que ele vai começando a excluir ela, inclusive, das amizades, com a proposta, né? Vendendo para ela a falsa ilusão que aquilo é ciúmes, é amor, que ele está fazendo por cuidado. Isso começa com as amizades, com as amigas mais próximas. Depois, se a relação evolui, chega ao ponto dele excluir, inclusive, dos familiares. Então, ele afasta essa mulher também dos seus familiares. E por que ele faz isso? Não é por amor. Não é porque ele tem ciúmes. Não é porque a amiga é fofoqueira. Não é porque a amiga, né, ela toma atitudes que não deveria ser feita por uma mulher. Na verdade, não é. Ele quer manter aquela pessoa isolada com a presença dos familiares. Tirar amigos, essa rede enfim. de apoio, de certa forma, também. Isso, perfeitamente. Para que ninguém abra os olhos. Para que ninguém fale para ela, né? Ninguém abre os olhos. Para que ela não possa falar o que ela vive dentro do relacionamento para ninguém. Então, ele começa a manter aquela mulher numa jaula, ela passa a ser prisioneira, né, daquele relacionamento. E para ela conseguir sair depois é muito difícil. E mulheres passam anos assim. Então ela começa cedo, às vezes, né, na adolescência, outras já depois de bem mais adultos, porque escolheram não ter daqui a pouco um relacionamento, né, na adolescência, mas mais tarde, ou às vezes tem um relacionamento frustrado, acabam se separando, e aí vão procurar outro relacionamento, estão carentes, né, de atenção, de afeto, e acabam se deixando envolver por situações desse modo. E a gente tem né, não, é amplamente divulgado hoje, nós temos casos que mulheres de mais idade são vítimas, né, extorquidas do fato de estelionato. Então, não é às vezes uma relação tão afetiva quanto se pensa. Então, eu preciso conhecer aquela pessoa. Se a pessoa ela gosta de mim, ela tem que gostar dos meus amigos, tem que gostar da minha família. É o que a gente falou aqui, a troca, né? É a troca de respeito, é se colocar no lugar do outro. No momento que eu tenho uma pessoa que eu a torno prisioneiro, essa pessoa, ela tá comigo não é por amor. Capitã, a gente veio falando agora dessa rede de apoio das pessoas próximas, de que o agressor, ele tenta isolar enfim, a sua parceira dessas pessoas. E existe um ditado popular que muitas pessoas falam, tanto que ele é muito popular mesmo, que é: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mas, na verdade, a gente sabe que isso é um desserviço para a sociedade, porque todos temos o papel de alertar quando a gente percebe uma situação como essa. O que a senhora poderia dizer sobre isso para as pessoas que estão próximas e percebem um caso de violência? Às vezes a gente não é a violência física ainda, mas já existe uma violência psicológica, uma violência financeira. O que fazer? O que essas pessoas... intervir? Como intervir? Como falar? Como procurar ajuda? Hoje, né, isso aí melhorou muito. Né? Porque antigamente os vizinhos escutavam às vezes a mulher ser agredida, né? Filhos serem agredidos, que tentavam intervir e não ligavam, não denunciavam. O que tem que ser feito hoje, e está sendo feito? Muitas das ligações que a gente recebe não é da vítima, às vezes é dos vizinhos. Né? Porque eles veem que aquilo ali se tornou frequente e os vizinhos passam a denunciar. Acontece da gente ir lá verificar aquela denúncia e a mulher dizer: tá toda roxa, e eu caí no banheiro. Nós temos casos de mulheres internadas no hospital com lesões aparentes e dizer: não, eu caí no banheiro. Né? Casos bem mais graves da família denunciar e a mulher não querer fazer a denúncia. Então, até onde, né, eu posso me colocar no lugar do ser humano que é meu vizinho, que é minha vizinha? Denuncia. Quando ligar, liga para o 190, liga para o 97, né? Tem o WhatsApp que a gente tem ali, tem um número que ele 24 horas ele fica na Brigada Militar, pode ser encaminhado a denúncia. Porque o que vai acontecer? Se eu chegar lá e alguém não quiser denunciar, eu constatar,
eu vou efetuar o registro. Se tivesse eu constatar que tem uma lesão corporal, eu vou efetuar o registro e vou colocar lá no registro, ó, estive em tal lugar, né? Mas a parte não quis efetuar o registro e nega que as agressões tenham sido do companheiro. Esse registro ele vai para a Polícia Civil e vai ficar lá, né? Aí, dependendo da situação, vai ser investigado ou não, dependendo do tipo de ação. Mas já é uma garantia que se acontecer alguma coisa com aquela mulher, a gente sabe quem possa, né? Vai ter uma linha de investigação posterior. Outra situação também, às vezes dessa presença constante da polícia vai fazer que esse agressor, né, ele vai começar a pensar 2 vezes, né, se ele vai deixar a esposa ou a namorada com o olho roxo ou não. Não que ele não vá fazer outro tipo de agressão. Agora, o que nós precisamos realmente é essa consciência da mulher em buscar ajuda. A maioria das mulheres que são vítimas de feminicídio, elas não acreditam que o companheiro vá realmente efetuar as ameaças. Elas se envolveram tanto, né, que elas têm um envolvimento tão grande que elas não conseguem. E essa é a parte mais difícil, geralmente, da maioria das abordagens, assim, ela acreditar que o companheiro está fazendo mal, que aquilo ali não é saudável e conseguir efetuar essa denúncia, essa é a parte mais complicada, geralmente. Porque ela já sofreu uma lavagem cerebral, psicológica nela, que ela acha que ela é culpada pelo que está acontecendo. Ela se coloca como vítima, como ela sendo culpada. Eu já vi casos de mulheres dizendo, não, ele faz isso comigo porque ele não queria casar comigo, ele foi obrigado. A família o obrigou. Então, ele não quis, então a culpa não é dele. Casos de... ele não gosta de mim porque eu sou feia. Então, assim, ele já repetiu tantas vezes aquilo para ela que ela passou a acreditar. Se tornou uma verdade. Se tornou uma verdade. E aí vai entrar depois aquele acompanhamento psicológico que é indispensável para a gente tentar, né, reverter esse quadro e buscar essa autoestima da mulher, porque ela não tem mais. Ela precisa recomeçar. Ela precisa recomeçar. E muitas vezes sozinha não, mas sem essa rede de apoio que ele mesmo distanciou ela, né? E assim, ó, sozinha tem casos que a gente acredita que realmente não seria possível. De tanto tempo, né, naquele meio. E aí chama atenção, eu volto para aquele caso, né, que a gente teve no ano passado, no final do ano passado, onde... Foi o que mais te marcou? Foi. Inclusive, quando eu saí de férias, sabe, eu levei alguns dias, assim, para conseguir... não ficar, e vou dizer que eu não tive como não pensar, eu acho que nenhum único dia que eu não passei sem pensar no que eu ouvi, sabe? Da mulher ter que caminhar mais de 2 horas, né? 2 horas e meia de uma localidade no interior onde ela estava para ir buscar auxílio médico para arrumar o dente. Né? Porque ela não aguentava, para ela poder ir, porque ela não aguentava mais de dor. Ela caminhou 2 horas e meia até, né, um posto médico e 2 horas e meia para voltar. Ela nunca tinha comprado uma roupa para ela. Ele comprava roupas masculinas, né? Ele comprava roupa primeiro e dava para ela. Servia, né? Se servisse... Serviu-se. Serviu-se, não tem. Ele cortava o cabelo dela. Ele cortava o cabelo dela. Ele pagava as dívidas e os contratos de acordos comerciais que ele fazia com vizinhos, né? Em troca da mão de obra dela. Ela ia lá e colhia o fumo para pagar a dívida dele. Meu Deus. E isso não é longe daqui, né? Da nossa realidade. É difícil e doído pensar. Acreditar. Que do nosso lado isso ainda acontece. Acontece. E, digamos, está 2 horas daqui. E esses vizinhos para quem ela prestava serviço, nunca viram? Nunca perceberam, né, que isso era... Que era errado.
Aí vem aquela questão, né, do meter a colher. Mete a colher. Eu tô vendo que tem algo errado, denuncia para que os órgãos que são capacitados, que tenham a competência para ir lá e verificar o que está acontecendo. Não espera passar 34 anos. É muito tempo. É uma vida. É uma vida, exatamente. É uma vida. E aí, graças a Deus, que quando o filho dele completou 18 anos, ele colocou o filho para fora de casa, com a desculpa que o filho não era dele. Mais isso ainda. Mas aí a gente se pergunta por que ele colocou esse filho para fora de casa? Será porque não era que esse filho estava ficando maior e poderia proteger a mãe, né? E entender e ia proteger a mãe? E aí, graças, né, E foi esse filho A essa atitude. a essa atitude, e aí até poucos dias eu levei essa situação para a empresa ali, para o mercado Lens, né, que a convite dele, nós fizemos uma roda de conversa com os funcionários no final do ano passado, e uma parente desse filho era funcionária dele, e quando o filho comentou o caso com ela, ela disse não. Por quê? Porque ele foi visitar essa mãe, né? Mesmo corrido de casa, sendo expulso, ele foi visitar essa mãe. E aí, naquele final de semana que ele foi visitar a mãe disse para ele: olha, se tu não me tirar daqui até sexta-feira, eu vou de novo tentar me enforcar. Aí o filho comentou com essa parente, ela disse: não, vamos buscar ajuda. Eu cheguei para trabalhar, estavam os dois sentadinhos lá. Aí eu perguntei o que eles não, eles querem falar, né, a respeito de uma situação de violência doméstica. Aí eu fiquei assim perplexa quando eu ouvi a história. E aí nós estávamos até com uma ocorrência, né, em andamento de maus tratos de idosos. Eu disse: olha, me esperem aí que eu vou resolver essa e depois a gente retorna. Passei o comando, a situação e fomos lá. É uma ocorrência que a gente foi... Já era noite quando a gente conseguiu, né, terminar, porque é distante. E assim, cada vez que ela conta algum fato relacionado, aquilo marcava, né? Dela ter recebido uma herança, dessa herança ela vendeu, né, uma vaca, e ele ter pego esse dinheiro da vaca para comprar uma moto para ele. Mas ele não levava ela no dentista, ele não dava nenhuma carona. Ela tinha que andar a pé, né? Aí ela sofreu uma agressão, né, no lábio, e essa agressão ela criou um edema, e esse edema, né, se transformou. Hoje ela tem, como eu vou explicar, ela tem, digamos que quase do tamanho de um ovo na boca, que atrapalha a fala. Cisto, assim, é um cisto, mas ele saiu para fora, ele não ficou interno por causa da agressão. Então a gente até tentou buscar auxílio, né, pelo SUS, mas como não a cirurgia de risco é mais estética, ela vai ter que buscar via judicial, que é os nossos parceiros da Unisc, através do GAGE, também vão ingressar com ação para que porque o SUS, né, pode fazer a cirurgia e depois ser cobrada do agressor. Então esse é o próximo caminho. E isso atrapalha a fala dela. E aí pensa essa mulher, cada vez que ela se olha no espelho, a agressão tá ali. Então a gente precisa, é algo assim que nós precisamos que ela remova para intervir. E aí entra a rede. Eu não posso deixar o nosso trabalho enquanto Patrulha Maria da Penha só ir lá fiscalizar a medida, mas se eu não fiscalizar a medida e não fizer, né, junto com a minha equipe, o algo a mais, a gente não vai conseguir ter essa mulher com a vida plena. Com a vida plena. De fato, vivendo. Porque até então ela não conseguia. Não conseguia. Ela não tinha essa liberdade de viver a própria vida. Ela era refém total, né? Sim, pra mim ela era uma escrava, né? Era uma escrava do próprio agressor. Capitã, pode falar. A gente tá... Eu ia só pedir pra Capitã comentar, pegando esse gancho, né, desse caso do interior. Se diz que no interior os números de violência contra mulheres são maiores. Isso de fato se confirma ou como é que é a situação hoje aqui em Venâncio e região? Assim, no interior é mais difícil a mulher denunciar, né? Então é raro, né, a gente conseguir que ela denuncie. Até porque aquela mulher que ela é do interior, ela é agricultora. Ela só sabe trabalhar na área rural.
Então, o trabalho dela foi sempre ali. E aí ela pensa, se eu sair daqui, porque eu vou ter que sair daqui, eu vou ir para onde? Eu vou fazer o quê? E aí entra, e nós temos outro caso bem recente também, que ele ameaçava ela, né, com armas. A família dela não queria receber ela, com medo que ele fosse lá. Então, o que a gente fez? A gente fez uma solicitação, ele teve o porte e posse de arma dele suspensos, essas armas foram apreendidas, ela foi encaminhada também para o GAEG ali, Defensoria Pública. Hoje ela está numa casa, né, num local seguro aqui. Hoje ela está numa casa, num local seguro. A filha dela foi encaminhada para a rede, né, de ensino do município, que através também do município foi regulamentado, porque nós tínhamos uma situação. A mulher vinha transferida, né, ou vinha de domicílio de Santa Cruz do Sul, vinha para Venâncio Aires com a medida protetiva. E ela chegava aqui, às vezes ela não tinha vaga para aquela criança, ou era muito distante a escola que tinha vaga. Então, o município hoje, ele dá essa preferência de vagas para ela, e não tendo vaga, ele compra a vaga em outro lugar, bem como ele paga também o transporte. Que bom, mais uma forma de apoio para essa mulher. Mais uma forma de apoio para essa mulher, né? E também é algo que é do município que se envolve com isso. Então, os nossos números hoje, se eu te disser da mulher de violência no meio rural, ele não é real. Tem muito mais violência do que está realmente registrado. Antes a gente falou sobre os clubes de mães, desculpa, sobre a Emater, já adiantei a pergunta. Mas a gente sabe que existe um trabalho muito forte dos clubes de mães no interior, que tem todo esse engajamento da Emater também, a Brigada Militar participa. Também é fundamental, capitã, para que a mulher ela possa compreender que ela está vivendo uma situação de violência, ter esse trabalho com os clubes de mães? Sim, é muito importante, né? E aí a gente tem uma parceria forte com a Emater, com a Viviane, né, que puxou essa temática, puxou esse assunto para ela. E como eles vão em todo o nosso interior, em todos os distritos, eles conhecem as pessoas, eles estabelecem uma confiança maior, né, com essa pessoa. Porque é diferente, eu não vou ir na casa da Marina lá, e a primeira vez que eu for lá, a Marina vai me relatar o que acontece com ela. Eu não vou na casa primeira. Eu tenho que estabelecer uma relação de confiança para que a Marina possa me confidenciar alguma coisa. Então, esse trabalho a Emater hoje faz, né? Ela verificando que há uma situação que a gente possa intervir e auxiliar, a gente vai se aproximar dessa pessoa, vai verificar se ela precisa de ajuda, né? E integrar ela dentro da rede. E falando em rede de apoio, a gente tem o vídeo de duas psicólogas que têm um grande envolvimento com esse trabalho da violência contra a mulher, que é a Márcia e a Ana Eline. Então, elas nos enviaram um depoimento bem interessante e a gente vai acompanhar agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Eline Schneider, sou psicóloga. E eu sou a Márcia Preus, também psicóloga. Viemos aqui compartilhar um pouquinho da nossa experiência junto a um tema muito importante, que é o enfrentamento da mulher frente à violência doméstica. Nós atuamos pouco mais de 20 anos no atendimento à mulher vítima de violência da Delegacia de Polícia, o PAN, que tinha como objetivo fortalecer o rompimento do ciclo da violência doméstica. É muito importante, né, que a gente possa pensar, quando se fala em violência contra a mulher, no ciclo da violência, né? No ciclo, por quê? Porque há uma questão de gravidade que ela é gradativa, né? As pessoas muitas vezes pensam que a violência ela acontece de uma hora para outra de uma forma estanque, mas na verdade ela começa com tipos de violência diferenciados. Quando a gente fala em violência psicológica, né, humilhações, insultos, controle, né, coisas que a mulher não pode mais fazer, pessoas que ela não pode mais conviver, né, xingamentos, isso, né, a questão de humilhação,
ofensas, questões que vão fazer com que essa mulher também diminua, né, a sua segurança e a sua autoestima, até para que ela possa romper com esse ciclo, né? E algo bem importante, como tu falou ali, a questão do controle, né? Eu acho que um relacionamento em que existem formas de controles, eu acho que é algo muito importante para que as mulheres tenham isso como realmente uma forma de alerta. Então, um relacionamento que tem como base a instituição da forma de controle é um grande alerta para que essa mulher consiga ver se o relacionamento em que ela está inserida não é um relacionamento que a gente chama de abusivo. Porque se for dessa forma, ele vai seguidamente evoluir para uma forma de violência. E aí são as mais variadas, como tu colocou, a violência psicológica, a violência verbal e aí, por consequência, a violência física e, em formas mais graves, até mesmo o feminicídio, né? Isso aí. Então, o que é importante a gente analisar? Esse ciclo, ele vai aumentando, né, gradativamente a questão da gravidade. Por quê? Porque ele é feito de fases, né? Quando acontece a agressão, há uma sensação de que aquilo ali precisa terminar, né? Mas logo após, né, vamos dizer, no outro dia, no mesmo dia, o agressor, ele tem a tendência a pedir desculpas, a dizer que aquilo nunca mais vai acontecer, fazer 1000 propostas, 1000 promessas, né? E isso faz completamente, né, parte desse ciclo. É a parte importante onde acontece a retomada desse relacionamento, né? A sensação que surge nessa mulher de dar mais uma chance, de tentar novamente, de que as coisas vão mudar, de que ele realmente vai mudar o seu comportamento, né? E é aí que há uma reconciliação com base na esperança, né, de que essas questões não vão mais acontecer. Só que sem nenhuma intervenção terapêutica, né, isso é praticamente impossível, né, porque há uma forma de funcionamento ali naquela família ou naquele casal. E isso faz com que se mantenha, né, esse ciclo e que ele vá ficando cada vez mais grave. Então, por isso que a gente sempre, é muito importante quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente frisar que a gente precisa, para ser algo efetivo, romper com este ciclo da violência. Então, a gente gostaria de compartilhar com vocês todas essas questões. Claro que o tema ele é muito amplo, teria muita coisa para a gente falar, né? Mas num espaço curto de tempo, que a gente possa, que nós mulheres possamos identificar que tipo de relacionamento que eu estou inserida, que formas de comportamento que estão ao meu redor e a partir disso então analisar se o meu relacionamento é um relacionamento sadio ou então se é um relacionamento abusivo, para que ele então não evolua para um relacionamento de violência. Então, se quem estiver nos ouvindo neste momento se identificar algum tipo de traço que a gente está conversando, é importante então que peça ajuda, que vá denunciar, que vá conversar, realmente, porque faz toda a diferença. Obrigada, Márcia, obrigada, Andeline, pelo depoimento, pela contribuição, né, a esse debate, essa discussão. Bom, capitã, e elas falam muito, né, dessa rede de apoio à mulher. Mas como funciona? Existe uma rede de apoio, alguma forma de ajudar o agressor a ver que está fazendo essas agressões, essas atitudes erradas? Como que é lidar com o agressor nessas situações? Pois esse é um problema que a gente esbarra hoje, né, no município, acredito que na maioria das cidades do estado, quando se fala em tratamento agressor. As duas psicólogas, né, que deram essa contribuição, elas já trabalharam, já desenvolveram aqui no município um excelente trabalho que contemplava o agressor. Mas, pós-pandemia, foi interrompido, né, e hoje o município não tem como ofertar pelo seguinte motivo que nos foi exposto. Porque hoje teria que ser o atendimento no mesmo local onde as vítimas são atendidas.
Então, seria algo que teria que ser repensado pela rede, né, de uma forma de melhor assistir. A importância é enorme. Sei que Santa Cruz do Sul desenvolve isso, né? Por quê? Porque às vezes o agressor, ele veio dessa cultura e para ele era normal, é uma rotina. Então, às vezes ele precisa compreender o que ele faz, né? Qual é da forma com que ele age, que aquilo é uma agressão, que não é o correto. E aí, às vezes, esses grupos de agressores, essa conversa com psicólogos é o que vai fazer que ele reflita. Nós tivemos a situação do último feminicídio que nós tivemos aqui no município, né? Eu conversei com o agressor alguns dias antes em relação da ocorrência e ele não entende, né, que ele comete agressões, que é o que ele faz é errado, né? Tanto que ele já havia sido condenado com outro relacionamento, né, no outro município, um outro relacionamento também, né, por descumprir medidas protetivas, por não respeitar a lei, por não respeitar a companheira dele. Então, esse agressor, hoje ele está lá no presídio, está respondendo, mas se ele não for tratado, amanhã ele vai estabelecer um novo relacionamento e vai repetir. Então, é importantíssimo o tratamento do agressor. E, capitã, como encerrar esse ciclo? Eu acho que essa é uma pergunta complexa, mas como que a gente coloca um fim? Como que, eu digo até no próprio casamento, nesse relacionamento, como encerrar esse ciclo de violência, pensando até quando tem filhos, que a gente vinha falando que é um dificultador para a mulher procurar ajuda. Como que a gente faz? Só a mulher consegue encerrar. Só a própria vítima, ela tem que querer, né, encerrar esse ciclo. Ter coragem, né? Ter coragem, né? E como a gente comentava, às vezes ela precisa de um suporte, de um apoio para que ela consiga estabelecer essa coragem. Porque ela tem medo de tudo. É aquela mulher que ela tem medo, ela não tem para onde ir, né? E aí às vezes a gente pensa, eu vou enfrentar um novo desafio, né, no meu dia a dia, eu já fico receoso. Agora, se colocar no lugar do outro, ter que sair do seu único ambiente, às vezes é um ambiente que conheceu a vida toda. Então, é difícil. Para interromper esse ciclo, a gente precisa primeiro que a mulher tenha coragem e precisa de pessoas envolvidas que dê esse suporte para que ela consiga sair e construir uma vida nova. E a gente sabe, né, que é importante esse processo de conscientização, não só da mulher, mas também da sociedade como um todo. Aqui em Venâncio a gente tem um exemplo do projeto do Amor à Dor, Como Romper Esse Ciclo, da Escola Dom Pedro II de Linha Hansel, que é no interior aqui de Venâncio, que inclusive a gente viu que a senhora fez uma participação nesse projeto, né? E a gente gostaria de saber por que é necessário também tratar desse tema na escola. Como é que tu vê essa importância? Para que as crianças percebam, né, que às vezes aquele relacionamento que elas observam o pai e a mãe dentro da sua família não é o mais correto, não é o mais adequado. E elas vão passar a questionar a forma que ele está sendo vivenciado. Isso vai fazer, às vezes, que os pais passem a refletir a forma correta. É uma questão muito trabalhada, às vezes, no trânsito, né? Precisou trabalhar, às vezes, a educação infantil para conscientizar os pais do uso do cinto. Ao ponto que aquela criança, quando pergunta, né? Cobra o pai, né? Cobra o pai se envergonha. Então, hoje, ele não quer mais ser cobrado pelo filho por agir errado. Então, a gente passa, né, a fazer esse paralelo. Então, esse sentido é que trabalhar com a criança, com o adolescente, né, para que ele seja um adulto melhor. E não só, acho que só na escola, né? O exemplo que tu deu antes de tratar isso no ambiente de trabalho fez com que a tia fosse falar lá com o sobrinho, que ele levantou o caso da mãe. Então, falar em qualquer ambiente, né? Seja no trabalho, seja na escola, em rodas de conversa, onde houver a oportunidade de falar sobre. Sim, com certeza. Algo também que envolve, que eu sei que está sendo trabalhado no município, né? Que a nossa futura casa de passagem foi contemplada pelo Consulta Popular para que se construísse uma casa que seria um centro, né? Por que a importância desse centro? Porque ele não vai abrigar só a mulher. Às vezes, quando nós temos a ocorrência, o nosso maior problema é para onde levar aquela vítima.
Por quê? Porque se eu não tenho para onde levar ela, o único lugar que eu tenho dentro do município é o albergue. Quem é que frequenta o albergue? Homens. Então, qual é a segurança que ela vai ter? Como é que ela vai se sentir sendo levada para um local onde tem homens e homens desconhecidos, para piorar a situação? E às vezes tem filhos juntos também. Não, e aí ela não pode levar os filhos. No albergue ele não. Ela não pode, esses filhos vão ter que ser tirados dela momentaneamente. E ela vai também ter que não largar. quer se separar Sim, é o dos que ela não filhos. quer. Né? Ela quer proteger aqueles filhos, ela tomou aquela decisão por proteger dos filhos, porque os filhos têm que ficar amparados na casa de passagem. Então, nós precisamos, assim, com uma certa urgência dessa casa, né, desse centro de acolhimento. E um centro que não sirva também só como casa, né, para ela ficar ali hospedada, mas que ofereça cursos, né, para ela ter uma autonomia financeira, para a gente conseguir fazer um encaminhamento. Hoje a gente já faz encaminhamento também com o pessoal do Cine, né, mas a gente precisa, às vezes, que essa mulher tenha uma qualificação, que ela tenha um pouco mais de estudo, porque às vezes ela foi obrigada a abandonar os estudos, né? E muito nova. E a importância também dessa casa de acolhimento à mulher vítima de violência, né? Porque vai atender não só mulheres aqui de Venâncio, mas também da região. A gente já tem situações que alguns municípios, até pela rede de saúde, né? Eles estabelecem consórcios com o município aqui. Então essa mulher, quando a gente já leva ela para atendimento médico, ela já vem encaminhada para Venâncio. Então, através, acredito que de consórcio, né, que seja feito entre municípios, ele vai conseguir atender outros lugares, que para nós seria o ideal. E outro, só na demanda ainda de projetos, a Sala das Margaridas, em que pé está esse projeto? Ele vai ser possível de ser viabilizado aqui para Venâncio? A Sala das Margaridas, ela vai ficar alocada, né, na Delegacia de Polícia. É um grande trabalho aí que está sendo gerenciado pelo delegado Vinícius, por algumas vereadoras, né, que encaminharam emendas impositivas para poder se concretizar. E o que a gente observa é que vai contribuir muito, porque a vítima ela precisa de um atendimento de um profissional capacitado. E às vezes eu ser capacitado não é a mesma coisa que eu ser voluntário, porque eu preciso gostar e trabalhar com o tema. Então, nessa sala, vai contemplar profissionais dessa natureza, né, que vai auxiliar também, acredito, no delegado, porque ele tem mais, né, propriedade para falar sobre o assunto, mas acredito que vai facilitar também o trabalho deles hoje na delegacia. Porque hoje o delegado ele tem que escolher, ou ele investiga uma tentativa de homicídio, né, ou ele vai lá e investiga uma ocorrência de lesão corporal de violência doméstica. Ele tem que optar, às vezes, pelo que é mais, né, grave, e aquelas outras ocorrências acabam ficando. Então, tendo um posto, né, não só a sala, mas talvez uma delegacia especializada hoje no município, seria o ideal, né, para atingir, porque nós temos um município hoje com quase 72 mil habitantes. Né? Não tem um dia que não tem uma ocorrência de violência doméstica. E inclusive acho importante, capitã, a gente destacar aqui também o trabalho da delegacia. A gente ouve as mulheres aqui, mas o delegado Vinícius, ele é um grande parceiro nesse trabalho. A gente já ouviu várias entrevistas dele em outros momentos falando sobre isso, e ele tem como um propósito mesmo essa luta pela Sala das Margaridas. Então a gente quer deixar aqui também uma lembrança a todo o trabalho feito pela delegacia, o delegado Vinícius, e agradecer também essa parceria, porque as mulheres precisam se apoiar, mas a gente também precisa de homens que nos apoiem e nos auxiliem nessas causas, porque é uma discussão de todos, é uma discussão de toda a sociedade, né? Nós precisamos de homens com consciência, né? Exatamente. Que trabalhem esse assunto tanto quanto as mulheres, porque às vezes é mais fácil eu compreender, ouvir, escutar o meu amigo que está do lado, né, do que a minha companheira. Capitã, a gente falou sobre atendimento a essas mulheres, acolhimento, as formas de violência, mas a gente gostaria de saber de que forma, normalmente, vocês encontram essas mulheres que são vítimas de violência. Bom, a gente encontra, assim, ó, daquela abalada psicologicamente, né, já de anos. A gente encontra aquela mulher, às vezes, muito lesionada, né, com agressões, casos de braço quebrado, né, ferimento por faca. Então, assim, ó, são diversas situações.
Desde fraturas, enfim. Desde, assim, ó, e tem outra situação também. Às vezes essa mulher, ela não procura primeiro a polícia, ela procura primeiro o atendimento médico. Ou às vezes até o próprio agressor leva ela para o atendimento médico. Só que hoje a legislação, ela entrando em qualquer hospital, qualquer posto médico e havendo uma desconfiança desses profissionais da área da saúde, eles têm a obrigação legal de ligar para a polícia. Então eles nos ligam e a gente vai lá, né, para averiguar a situação. E é nesses casos que a gente ouve às vezes histórias assim que não absurdas, que elas não coincidem com a lesão que está sendo vista ali, né, com o que está sendo relatado pela própria vítima. Normalmente demora muito, capitã. Por exemplo, são várias ocorrências de agressão até que a mulher decide fazer a denúncia? Sim, e algumas às vezes mesmo assim não denunciam. Não denunciam. Né? Mesmo que já enxerguem que aquilo é uma violência contra a mulher. Mas elas têm medo, né? E aí entra a questão da dependência financeira. Se hoje eu sou agredida, tá? Mas o meu filho não está sendo agredido. E aqui eu tenho uma casa e tenho comida, né? Não me falta nada dentro de casa. Elas pensam em todo o resto, mas não nelas. Não nelas. Não me importa que me falte amor, felicidade, né? Aquele amor próprio. Então elas colocam, né, como ter aquele ambiente, pelo menos para a proteção dos filhos, em primeiro lugar. Capitã, a gente infelizmente vai chegando para o fim do episódio. É sempre muito triste esse momento para nós, porque a gente gostaria de ficar falando muito mais tempo. Mas de tudo que a gente veio falando aqui, a gente falou muito sobre problemas psicológicos, emocionais que ficam, a baixa autoestima, a agressão física, que é o que a gente consegue ver de fato, e às vezes ficam as sequelas, como a senhora mencionou o caso de uma das vítimas aqui. Como que a mulher pode pensar em recomeçar essa vida sozinha, mas e depois se abrir para um novo relacionamento? O que a senhora acha que precisa acontecer na vida dessa mulher que foi vítima de violência? Primeiro, ela tem que recuperar aquele amor próprio, a autoestima, né? Ela só vai conseguir manter um novo relacionamento no momento que ela se olhar no espelho e ver o quanto que ela se ama e o quanto que ela é importante. Porque primeiro ela tem que se amar para conseguir amar o próximo. E aí ela vai conseguir avaliar se aquela pessoa vai valer a pena para ela ou não. Então, acho que é o primeiro passo, né? Ela ter o amor próprio dela, levantar a sua autoestima para poder escolher, né, um novo amor. Ela tem que ser o seu primeiro amor. Ela tem que ser o primeiro amor. Até porque, se ela não tiver isso, talvez ela vá ter um novo relacionamento, infelizmente, com esse histórico de agressão. Então, eu acho que é esse olhar para si. Esse olhar para si. E buscar essa rede de apoio que existe. Ela precisa acreditar que essa rede existe também. Sim. O que a gente tem, às vezes, não é tão rápido quanto a gente gostaria, né? Nós temos situações, por exemplo, que algumas mulheres saíram com R$10 na bolsa, né? E levaram cerca de 4 ou 5 meses para conseguir receber uma pensão. E aí, o que a gente fica? Fornecendo cesta básica, né? Auxiliando da melhor os familiares, amigos, cedendo imóveis para morar. E são pessoas que não são, né, às vezes, situação de tanta vulnerabilidade social, mas infelizmente tinha uma dependência econômica, que não vão conseguir, né, uma subsistência sozinha, pessoal, no momento. Então, mas isso, ao longo do tempo, tudo vai se ajeitando, né? E graças a Deus, todas as mulheres que a gente vem acompanhando hoje, nós temos tido um resultado satisfatório. Que bom, a gente fica feliz. Mais aliviada, mas triste que ainda hajam casos, né? E acho que é bom sempre lembrar, enfatizar quais são os telefones de urgência que as pessoas podem contatar, que as mulheres podem usar para denunciar, pessoas próximas. Acho que como um espaço também deixar esse serviço que sempre é importante. Assim, ó, o telefone aí tem uma grande diferença. Tá? O telefone de emergência é sempre o 190. O que acontece às vezes é que o nosso 190, em razão da operadora, quando ele está ocupado, ele fica chamando e não dá o sinal de ocupado.
Tá? E aí, o que a gente pede pro pessoal? Quando acontecer isso, ligar pro 190, verificar que não está chamando, liga pro 3741 1717, tá? E se a pessoa quiser, eu quero fazer uma denúncia, né? Posso mandar vídeos, né? Eu posso estar ouvindo a minha vizinha ser agredida, eu escuto, né? Hoje os nossos telefones têm capacidade para gravar. Posso filmar, posso gravar, né? Coloca ali, eu quero fazer uma denúncia anônima. E aí a pessoa manda para o 51 984 14 9490. Esse telefone, ele é para denúncia. Tá? E ela não precisa se identificar. Não precisa se identificar. E pode colocar ali, olha, eu quero fazer uma denúncia anônima, não quero, né, ser identificado. Mas ali ela vai poder repassar todas as informações que às vezes a gente precisa para chegar no local da ocorrência. Né? Eu preciso saber, às vezes, quantas pessoas tem lá dentro. Sabe se o agressor agride ela, se ele tem armas. Né? Porque é importante, eu preciso às vezes de maiores informações, então é bem interessante que ela faça esse contato com nós pelo WhatsApp. Eu até ia te perguntar, informações do denunciante, né, para mandar para o WhatsApp de vocês, além de localidade, enfim, saber se tem porte de armas e também se a vítima é agredida. Essas são as principais. Sim, se às vezes não tem nem o porte de arma legalizado, mas tem uma arma em casa. Tem, e às vezes o vizinho sabe por quê, porque essa pessoa efetuou disparos. Não é nenhuma. Até para assustar. Até para assustar, né? Sabe que que ele já é uma pessoa alterada, né? Se ele bebe, se é uma pessoa que costuma, né, fazer ingestão de bebida alcoólica, porque drogas. Se ele usa drogas, essas informações para nós são relevantes, né? A casa quem costuma estar em casa? Porque são algumas situações que a gente precisa para se planejar para o atendimento daquela ocorrência. É importante munir também a polícia com essas informações para ter uma melhor efetivação do atendimento da ocorrência. Sim, com certeza. Antes de a gente encerrar, eu lembrei de uma questão que foi falado muito durante a pandemia, capitã, que é sobre a pandemia acelerou um pouco. Teve um aumento no número de casos de violência porque as pessoas ficaram mais tempo juntas em casa. Isso é verdade ou não tem como medir? Sabe que isso aí foi um assunto que nos preocupou quando saiu uma reportagem da ONU, né, dizendo, olha, né, a preocupação agora é nesse sentido, porque as pessoas vão ficar lá dentro, não vão ter um acesso, né, para poder denunciar. Aí surgiu a campanha do X vermelho, né, da máscara roxa, que era que as pessoas poderiam sinalizar numa farmácia, em algum lugar, o pedido de socorro. Graças a Deus, em Venâncio Aires, que eu acho que foi um dos primeiros lugares no Brasil a implantar, inclusive, do X vermelho, né, com a Patrulha Maria da Penha, nossos números não aumentaram. Foi ao contrário, nós tivemos, inclusive, uma redução dos casos de registro de violência doméstica durante a pandemia. Que interessante. Curioso. A gente pensa, né, que seria o contrário. E sabe que também é algo que eu vejo que chama bastante atenção, que modifica, porque os nossos maiores números de registros acontecem quando? No final de semana. Quando aumenta o quê? O consumo de substâncias, né, lícitas e ilícitas. Então, precisamos ficar cada vez mais atentos a isso também. A gente vai fazer um momento que a gente considera especial aqui também no podcast, que é dar algumas dicas de livros e de filmes, séries que têm relação com o assunto que a gente está tratando. Hoje, como é violência contra a mulher, a gente quer deixar a sugestão na literatura de 3 livros. 2 deles são bastante conhecidos, a autora também, que é o Assim que Começa e o Assim que Termina. Eu coloquei Acaba, mas eu acho que o livro é Assim que Termina. Não, eu acho que é o Assim que Acaba. É Assim que Acaba, então coloquei certo. Acaba, enfim, que é da Colleen Hoover. Ela é uma autora bastante conhecida de romances e esses livros, inclusive, tiveram bastante vendas e falam sobre violência contra a mulher. E também o Teto para Dois, que aborda a questão mais de violência psicológica, não é a violência física. Então a gente deixa essas dicas na literatura. E de séries, a gente gostaria de deixar 2 dicas de séries que são brasileiras, estão disponíveis na Netflix e foram produzidas pela Netflix, que é o Bom Dia, Verônica, e a outra série é Coisa Mais Linda. São 2 séries brasileiras que falam um pouquinho sobre essa temática e a gente gostaria de deixar como dicas. Bom Dia, Verônica, eu já assisti, é uma excelente, né, série. Com certeza, até porque mostra bastante a questão da mulher descobrir que ela também é vítima. Acho que mostra muito esse lado do trabalho da polícia. Então fica aí as nossas dicas.
Então é isso. Já estamos terminando o nosso 6º episódio dessa temporada. De novo, né? Passa muito rápido. Já passamos da metade agora. A gente agradece, Capitã, pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade. A gente tem uma lembrancinha para ti dos nossos parceiros, para que tu sempre lembre desse momento de troca de informação, de conhecimento, enfim, com muito carinho, né? Que o nosso principal intuito aqui é poder alertar as mulheres e também conscientizar os homens, acima de tudo, sobre a violência contra a mulher, né? O quanto é importante para que essas mulheres procurem atendimento, procurem ajuda, denunciem, enfim, para que possam seguir a vida e reconstruir a vida, né, com todo esse auxílio aí da rede de apoio. A gente também agradece as nossas convidadas que participaram em vídeo, que é a Aneline e a Márcia, que são 2 psicólogas, né? Agradecemos ao patrocínio da Vitória Altíssimo e também aos nossos apoiadores, a Lumière Produtos Artesanais, a SS Orquídeas e a Buenas Mate. Agradeço a Lu e a Thaís pela parceria e também dedicação de vocês, gurias. Agradecemos ao Renasarte, que está sempre conosco na retaguarda, na técnica. Convidamos vocês que estão nos assistindo para nos seguir nas redes sociais, no @FalaAíGurias. E lembrar que os nossos episódios são quinzenais, estão disponíveis no canal da Terra FM no YouTube, o Terra Play, e também no Spotify do @FalaAíGurias. Comentários, sugestões, críticas podem nos enviar no Instagram, que estamos sempre abertas, inclusive para temáticas, né, que possam ser abordadas aqui no podcast. Hoje é isso, nos encontramos no 7º episódio daqui a 15 dias. Até mais!